vamos lá, pessoal, vamos continuar falando do nosso sistema cardiovascular? Então, na aula anterior, a gente parou lá na circulação do sangue. O nosso sangue ele tem que percorrer todo o nosso corpo. Então, esse movimento que ele faz de percorrer todo o nosso corpo, nós chamamos de circulação sanguínea, tá? Nós temos dois tipos de circulação, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Então, a gente vai começar vendo aí a circulação pulmonar, ou a pequena circulação. Essa circulação, ela ocorre entre o coração e os pulmões. Nela, o sangue que vem lá do corpo, né, ele entra lá no átrio, lembra lá aquela cavidade? Porque o nosso coração, ele é oco. Ele entra no átrio direito e vai passar pelo ventrículo direito, seguindo lá para os pulmões. Então, a pulmonar, ela vai ser, né, do coração lá para os nossos pulmões. A circulação sistêmica, ou a circulação, né, a grande circulação, ela já vai ser do coração, tá? Entre o coração e o nosso corpo. Então, esse sangue que vem lá dos pulmões, ele já vai passar pelo átrio esquerdo, diferente do outro, e vai passar pelo ventrículo esquerdo. E depois ele vai seguir para o corpo através dessa artéria aorta. Então, a gente tem aqui, ó, mostrando, né, o lado, aí no caso, o pulmão esquerdo, o pulmão direito, e esses dois tipos de circulação que vai acontecer. O nosso sangue, ele não tem duas cores. A gente só coloca o azul e o vermelho, que é para a gente poder entender como é que está, né, acontecendo essa circulação. Bom, outros animais também possuem um sistema circulatório igual ao nosso, tá? Aonde o sangue ele vai circular. A gente tem algumas características, tá? Nessa circulação. Ela pode ser fechada ou aberta, né? Pode ocorrer entre apenas os vasos ou também fora dos vasos. Ela pode ser simples, quando o sangue passa apenas uma vez pelo coração, ou ela pode ser dupla, porque esse sangue passa 2 vezes pelo coração. Ela pode ser completa ou ela pode ser incompleta. Ou seja, completa quando não ocorre a mistura entre aquele sangue com oxigênio e o sangue sem oxigênio. E incompleta quando tem a mistura desses dois tipos, né, de sangue, tanto aquele que tem oxigênio que não tem. Tá? E aí tem aqui, ó, mostrando, para você ter uma ideia, né? Novamente, ó, tá mostrando a circulação fechada, a circulação humana é fechada e completa, tá? O sangue ele passa pelo coração e depois ele vai lá para as outras partes do corpo. Aqui também está mostrando, ó, como é que seria essa circulação, aí o sangue, ó, passando, aqui são as cavidades, que é para a gente ver que esse sangue entra ali. O nosso sistema cardiovascular, ele também pode ter alguns tipos de doenças, a gente já falou alguma coisa. Então, para a gente não ter esses tipos de doença, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar ter uma alimentação balanceada, praticar exercício, evitar o tabagismo. O que é o tabagismo? É o uso de cigarro, controlar o peso da gente, a gente não pode estar com peso excessivo, realizar exames de sangue, que é para a gente, né, ver como é que está o nosso sangue, o nosso coração. Então, a gente tem que fazer também algumas coisas, né, para cuidar desse nosso coração, tá? O acidente, o AVC, o acidente vascular cerebral, é o quê? É quando a gente tem um rompimento, uma complicação repentina desses vasos sanguíneos que estão lá no nosso cérebro. Então, assim, a gente não pode ter um rompimento. Eles têm que o sangue circular normalmente ali dentro. Quando tem algum rompimento, esse sangue ele vai sair e vai espalhar pelo nosso cérebro. Então, ele vai causar alguns problemas na gente. Como, por exemplo, também um infarto, que é um ataque, né, lá do coração, um ataque ataque cardíaco. O coração ele não consegue, né, funcionar corretamente. Então, às vezes, a pessoa tem a sensação de aperto no coração, o lado esquerdo ele fica meio que parado, porque o coração ele não está funcionando bem. A hipertensão, lembra lá que eu falei do sal? O sal em excesso ele não faz bem, porque ele vai aumentar a nossa pressão arterial. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Além disso, a gente ainda tem um sistema que a gente chama de linfático. Esse sistema linfático, ele é responsável, tá, em drenar os líquidos que têm excesso no nosso corpo. Então, o sistema linfático, ele produz um líquido, tá, que a gente chama de linfa, ele vai percorrer os vasos linfáticos,
tá? Mas ele tem que fazer o quê? Essa linfa, ela circula, mas ela tem que eliminar determinadas substâncias que a gente tem no nosso corpo. Essa linfa, ela é um líquido amarelado, transparente, ela parece com plasma. É mais ou menos assim, às vezes quando a gente tem uma machucado, e parece que fica escorrendo uma aguinha, a linfa parece muito com aquilo dali. E os nossos vasos linfáticos, que são os tubos por onde eles passam, que a linfa, né, ela se movimenta, ao contrário dos vasos sanguíneos, eles percorrem o corpo sanguíneo, o corpo humano todinho, na circulação fechada, os vasos linfáticos eles vão formar um sistema aberto, tá? Unidirecional, ou seja, eles sempre vão fluir só dos tecidos para o nosso coração. Não vai do coração para o nosso tecido. Sempre essa linfa ela vai dos tecidos para o nosso coração, tá? Aí aqui também vem mostrando a circulação dessa linfa, né? A gente tem os linfonodos, ou nódulos, tá? Linfáticos que a gente fala, né? Que são pequenos assim, órgãos arredondados. Eles vão se encontrar em todas as partes do nosso corpo, formando os vasos linfáticos. Às vezes, quando a gente está com alguma infecção, né? Uma inflamação, aí forma uma íngua. O que é a íngua? Por exemplo, assim, na nossa virilha fica aquele caroço mais inchado, porque a gente tem os vasos linfáticos ali. E aí essa inflamação faz com que produza muito mais líquido, aí ele fica mais inchado, ele fica mais dolorido, tá? As doenças do sistema linfático, ó, a gente tem aqui, ó, por exemplo, linfedema, que vai acontecer o quê? O espaço intercelular, o espaço entre uma célula e outra, eles são bem unidos, as células são bem unidas. Quando esse sistema linfático ele apresenta algum problema, ele não drena os líquidos. E aí o que acontece? O líquido ele acaba se acumulando e aí ele dá o quê? Um inchaço. Por exemplo, às vezes o nosso pé fica muito inchado, pode ser desse líquido que ele está se acumulando ali. Mas a gente tem que procurar uma orientação médica para ver o que realmente está acontecendo, se é a linfa ou se não é. O negócio é procurar o médico para ver. Às vezes a gente precisa do uso de meia, porque aí lembra lá das veias, que eu falei que às vezes elas não funcionam bem, aí forma as varizes, é porque a circulação do sangue não está indo direito. E a da linfa também pode acontecer isso, aí dá aquele inchaço. A meia, ela ajuda a essa linfa ela retornar e aí os pés, né, aquela parte ali, ela não ficar tão inchada. Outra coisa que pode ter, por exemplo, é a elefantíase. A elefantíase, ela é uma doença causada por um nematóide, tá? Um parasita, que a gente chama de filária. É esse daqui, ó. Aí ele fica lá dentro da corrente sanguínea, lá ele começa a se reproduzir, e ele causa uma inflamação. Aí essa inflamação impede que essa linfa, que esse líquido, ele circule. Então faz com que aquele órgão ali, aquela parte ali, ele fique muito inchado. A elefantíase, geralmente, ela está com os membros inferiores. A pessoa fica com a perna tão inchada que o nome até, né, lembra, elefantíase lembra a pata do elefante. Fica muito inchado, mas ela pode acontecer em outras partes do corpo. A erisipela também, que é uma infecção, ela vai ser causada por uma bactéria. Aí essa bactéria vai dar uma infecção ali, e essa infecção vai fazer com que abra um machucado, e aquele machucado ali, ele leva muito tempo para ele poder se cicatrizar. Às vezes ele nem consegue cicatrizar. Aí a pessoa passa uma vida inteira, né, com aquela ferida ali, que não é legal, né? Tem que ter os cuidados. Então, olha só, pessoal, nós vamos fazer os exercícios, tá? No nosso caderno, da página 273 a 275, e aí depois as outras atividades elas vão ficar para casa, tá bom? Qualquer dúvida, vocês perguntem. Beijos, beijos, beijos para vocês.